Falando sobre informação de qualidade, deixa eu falar sobre o Arthur Lira e o passo para trás que ele deu em relação àquele PL do aborto. Só lembrando, semana passada foi aprovado o regime de urgência do projeto de lei que iguala o aborto após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. Houve uma repercussão muito negativa nas redes sociais, nas ruas, a esquerda bateu pesado, o Lira sentiu, e polêmicas aí para tentar esfriar os ânimos, para tentar criar um ambiente um pouco mais racional de discussão, o presidente da Câmara resolveu instituir uma comissão que vai analisar a proposta. Só que ele deixou bem claro, essa comissão só vai começar a funcionar em agosto e seus membros só serão eleitos também em agosto. Ou seja, o que o Lira está fazendo? Ele está colocando o projeto debaixo de uma gaveta, esperando a coisa esfriar, porque a conclusão que se chegou é que a proposta não bateu nada bem, tanto para Lira quanto para os seus correligionários. Matheus, coloca por gentileza o Arthur Lira falando sobre a criação dessa comissão. Reafirmar com muita ênfase, eu quero a atenção de todos, que nada neste projeto, que eu sempre disse que a importância de um projeto não está na autoria, mas sim na relatoria, em quem vai discutir, como é que vai sair o texto, e a partir daí, qualquer juízo de valor, nada irá retroagir nos direitos já garantidos e nada irá avançar que traga qualquer dano às mulheres. Nunca foi e nunca será tema de discussão de colégio de líderes qualquer uma dessas pautas. Apontar que a decisão da reunião da semana passada, como aconteceu, e dessa semana, como acontece, é que o colégio de líderes aqui presentes deliberou também debater esse tema de maneira ampla no segundo semestre, com a formação de uma comissão representativa, que esta forma, o assodamento ou as perguntas não terão como fluir, porque nós só iremos tratar disso após o recesso, na formação desta comissão, para tratar esse tema mais uma vez, voltando para o item 2, com amplo debate, com a percepção clara. E o Lira também falou nesse pronunciamento que essa decisão, né, foi uma decisão de colocar o projeto de lei, foi uma decisão conjunta, não foi uma decisão individual. Matheus, coloca na tela, por gentileza, o Arthur Lira. Reafirmar mais uma vez a importância do amplo debate. É fundamental, claro, para exaurir todas as discussões e se chegar a um termo que crie para todos segurança jurídica, humana, moral e científica sobre todo e qualquer projeto que possa vir a ser debatido na Câmara dos Deputados. Deixar claro também que a decisão sobre a pauta da Câmara, e eu agradeço a participação aqui de todos os líderes, é para deixar claro que nós não governamos sozinhos, essa narrativa não é verdadeira. As decisões na Câmara não são monocráticas. Nós somos uma casa de 513 parlamentares, representados por lideranças partidárias, e elas aqui demonstram claramente que qualquer decisão ela é sempre feita de forma colegiada. Cabe ao presidente, administrativamente, lançar a pauta, conduzir os trabalhos, e isso eu nunca me furtei, nem nunca me furtarei, porque sempre tive uma discussão muito clara com todos os parlamentares da oposição e do governo, deste ou daquele governo, com relação às pautas. Tá aí. Arthur Lira falando sobre esse tema. Mas o fato é que o presidente da Câmara recuou também por um outro problema. Porque lá no Senado, Rodrigo Pacheco deixou muito claro que a proposta não avançaria. E no final das contas, o Lira, se ele continuasse insistindo, ele ficaria isolado nesse debate. Matheus, coloca por gentileza o pronunciamento do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, feito ontem sobre essa temática.
Nós estamos discutindo, nesse instante, um tema relativo à questão do aborto decorrente de estupro, quando, na verdade, a lei já define que a gravidez decorrente de estupro, evidentemente, pode ser interrompida sem que isso gere uma consequência jurídica para a mãe. Evidente que uma mulher estuprada, que uma menina estuprada, ela tem o direito de não conceber aquela criança. Essa é a lógica penal, respeitados os entendimentos religiosos que haja, mas essa é a lógica política e jurídica estabelecida no Brasil. Quando se discute a possibilidade de equiparar o aborto, em qualquer momento, a um crime de homicídio, que é definido pela lei penal como matar alguém, isso de fato me perdoe, uma irracionalidade. Isso não tem o menor cabimento, a menor lógica, a menor razoabilidade de se punir a título de homicídio, que pressupõe matar alguém com vida, gerada após o parto, com o aborto. A lei penal distingue muito claramente o que é aborto e o que é homicídio. Essa inovação muito infeliz, ela inclusive coloca em xeque a própria ciência do direito penal. O direito penal é uma ciência, não é uma vontade de nós legisladores simplesmente fazer aquilo que nós achamos que tem que acontecer. Há regras, há base empírica, há direito comparado, há uma lógica, há uma proporcionalidade de pena. Tá aí. É uma situação que o Lira, como eu falei agora há pouco, claramente ficou isolado. Deixa eu trazer para cá o nosso Rodolfo Borges para comentar um pouco esse assunto. Rodolfo, pegou mal essa história do PL do aborto para o Lira, e o que se viu foi uma campanha ostensiva contra o Arthur Lira, embora o projeto seja da bancada evangélica. No final das contas, o Lira fez o seguinte cálculo: olha, eu não vou levar sozinho esse BO não é meu, eu não vou assumir o ônus desses BO sozinho, então quer saber de uma coisa? Eu vou criar uma comissão, vou deixar esse assunto para o segundo semestre, e aí nós sabemos como é que o Lira age. Quando ele coloca um projeto na gaveta, a tendência é que fique por lá um bom tempo. E aí, só Deus sabe quando, de fato, ele vai tirar essa proposta da gaveta. Boa tarde para você, Rodolfo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, chat. Wilson, assim, eu acho que essa questão, como você destacou, né, o Lira não tem nada a ver com aborto, assim, né, ele não é uma pauta pessoal dele, nunca falou sobre isso, assim, não é uma questão para ele, mas tem um contexto político ali de articulação na Câmara, em que faz sentido ele negociar com a bancada evangélica, e também foi mais uma dessas pautas em que ele deu uma emparedada no governo Lula, né, eu acho que tem esse contexto também. Eu não acho que o Lira só perdeu ao pautar a urgência dessa questão, ele colocou o governo numa situação de constrangimento, né, o governo teve que, digamos, ficou constrangido ali mais uma vez, né, assim como aconteceu na questão da saidinha, uma pauta aí de costumes, na qual o governo Lula, que é de esquerda, não pôde ou não verbalizou, né, uma posição histórica da esquerda. Só que a questão pegou pessoalmente para o Lira, né? A gente até está destacamos no site, agora de manhã, desculpa, que uma ex-mulher do Lira aproveitou essa questão para voltar a um assunto que tem pendente com ele judicialmente, mas não, porque essa questão acabou na justiça, mas ela continua falando de agressões e tal, né? Acusando o Lira de agressão. E aí o Alexandre de Moraes, no STF, que estava com esse caso, ordenou a retirada de alguns conteúdos das redes sociais, inclusive de uma reportagem da Folha de São Paulo sobre esse assunto, a pedido do Arthur Lira. Então, pegou pessoalmente para ele isso, né? E aí, por isso, ele foi aí a público dizer, olha, não sou só eu, tem um monte de gente aqui, é o colégio de líderes que decide e tal, mas ele virou o rosto dessa história, né? E aí, realmente, para ele, pessoalmente, é o tipo de coisa ali, ele faz o jogo político, faz sentido, beleza, mas quando pega pessoalmente, e aí começa a danificar a imagem dele para fora do Congresso, aí ele tem que se retirar mesmo. Agora, Rodolfo, dentro desse contexto, Matheus, coloca na tela, por gentileza, aqui essa matéria que eu vou te colocar aqui no WhatsApp, porque nesse contexto tem outro componente que é importante, que é a mudança da presidência da bancada evangélica. Agora há pouco, no culto semanal da bancada, houve a mudança
do deputado Eli Borges, que era o antigo presidente, para o Silas Câmara. Vamos entender que temos um contexto importante sobre isso. Silas Câmara é do Republicanos, do deputado Marcos Pereira, ligado à Igreja Universal, partido que tem um ministério no governo Lula. E o Republicanos tem tentado se aproximar do governo Lula, não só pelo Silas Câmara ou pelo Marcos, né, pelo presidente do Republicanos. Agora me fugiu o nome do presidente do Republicanos. Marcos Pereira, obrigado. Marcos Pereira. Como também existem outros integrantes do partido, como o... Gente, minha mente hoje está uma maravilha, né? Eu tô tendo um branco a cada 5 minutos, não é? Que é foi ex-prefeito do Rio de Janeiro, gente do céu. Esqueci agora o nome dele, Bispo Crivella, Marcelo Crivella. Marcelo Crivella, que também se aproximou muito do governo Lula em busca da aprovação de projetos de lei que beneficiam diretamente as igrejas. Então, nesse contexto, é que você tem essa mudança da bancada evangélica e a expectativa é que esse projeto do PL do aborto também, né, sofra aí um esfriamento, né? A tendência é que a própria bancada deixe esse assunto um pouco de lado, porque viu que pegou mal. E aí, com essa mudança, a própria bancada evangélica também vai ter um comportamento, pelo menos se espera, um comportamento um pouco mais de centro, um pouco mais centrado, um pouco mais cauteloso em relação a essas pautas mais polêmicas. Chamando menos atenção, né, Wilson? Chamando menos atenção. Mas é interessante você colocar o nome do Marcos Pereira na roda aí, porque ele é uma alternativa de presidente na sucessão, é uma alternativa ao que seria o candidato do Lira, né? E o governo Lula está tentando não repetir aquele Eduardo Cunha do governo Dilma, que acabou com o governo Dilma, né? E aí, esse movimento do Lira, nesse contexto, ele faz mais sentido, né? Politicamente, digamos assim, porque por que o Lira vai botar aborto agora, né? Por que ele vai comprar uma briga da bancada evangélica, né? Porque a bancada evangélica é forte e ela está envolvida, como está boa parte no Congresso e tal, nessa perspectiva de sucessão da presidência da Câmara. Então, assim, esse tipo de bastidor que ajuda a entender por que, né, que o Lira... Você vai perguntar, mas por que o Lira se colocou nessa posição? Não é assim tão simples, né? Não é pauta dele o aborto, mas no contexto, um aceno que ele fez esse aceno para a bancada evangélica, e isso, no contexto interno da Câmara, faz muito sentido. Não, faz muito sentido, Rodolfo. E é tudo questão de jogo, não é? E aí você falando agora, eu tô pensando aqui tô maquinando outro raciocínio. Na Câmara dos Deputados, qualquer sinal, eu já expliquei isso para vocês, qualquer sinal de força ou de fraqueza, ele tende a ser ampliado, amplificado. E o Lira não quer dar qualquer sinal de fraqueza, porque se ele demonstra que ele é um líder fraco, se ele demonstra que não tem apoio dos deputados, ele demonstra claramente que pode ser abandonado em 2025, que é quando ele deixa o cargo de presidente da Câmara. O Lira, só para vocês entenderem, na Câmara, as pessoas falam basicamente o seguinte: nós mais toleramos o Lira do que gostamos do Lira, né? Então tem esse sentimento, né? O Lira, ele tem essa capacidade de atrair amor e ódio, porque aos aliados, o Lira tem essa coisa corporativista. Então ele bota o deputado debaixo do braço, por maior que seja o erro, mas ele bota o deputado debaixo do braço. Então isso é algo que as pessoas reconhecem o Lira. Só que ele tem, nos últimos meses, sido tão afoito em determinadas decisões e tem sido até truculento com alguns colegas, que já tem deputado falando: Lira, obrigado, valeu, eu sei que você me quebra meu galho, mas tá bom, chega, né? Eu não preciso ficar o tempo todo aqui debaixo da tua alçada. Então, no momento que o Lira pautou um projeto que deu errado, isso foi uma demonstração de fraqueza e de força do governo. E aí quem ganha, de fato, é Marcos Pereira, são os outros postulantes ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados.